Fala, bitolados! Hoje eu vou contar um pouquinho sobre como que eu passei em 2 concursos federais depois de abandonar os cursinhos. Eu fiz cursinho por um tempo, mas só tinha notas medianas. E depois que eu decidi abandonar o cursinho e estudar sozinha, encarar as minhas dificuldades, eu evoluí muito e consegui 2 aprovações em concursos federais. Então, vou te contar todos os segredos aqui da minha caminhada. Fica comigo nesse vídeo até o final. O vídeo de hoje é muito baseado na história da Natasha, né? Mas para eu não ficar aqui de bonecão do posto, eu vou fazer tipo meio que uma entrevista com ela aqui, porque eu vou entrar na história daqui a pouco, mas não agora, tá? Então, vamos começar do começo, ó. Por que? Conta pros bitolados aqui, abre o coraçãozinho, por que você quis estudar para concurso? O que você pensava em fazer antes? Gente, quando eu comecei a estudar, eu nem pensava, né, em concurso público. Eu tinha aquele sonho da iniciativa privada, né, trabalhar em multinacionais, crescer profissionalmente, porque eu fiz administração de empresas, né, então estava muito relacionado com isso. Sim. Só que eu cansei de bater cabeça, de ser demitida, de passar por longos processos seletivos, 6 meses fazendo entrevista, uma humilhação para ter um emprego. Passei em várias multinacionais e você vê que é muita burocracia. Só as entrevistas, algumas levavam 6 meses. Por aí. Então, assim, eu cansei, e aí depois disso tudo você fica lá, dá seu sangue na empresa e eles te mandam embora sem motivo nenhum, só porque precisa cortar gasto. Aumentar lucro. Aquele medo de sair de férias e quando voltar a ser demitido, aquela incerteza de não poder contar com o salário para contribuir nas despesas do lar. Sem falar que, como vocês acompanham aqui, eu fui demitida grávida. Só isso. Então, isso pra mim foi, acho que, a parte mais difícil, porque você com o filho não é mais só você, né? Sim. Eu fiquei sem convênio médico, foi o maior perrengue, enfim, a gente já contou isso aqui outras vezes pra vocês. Né? Tem vídeo aqui, se você é novo no canal, né? Tem vídeo contando sobre isso. E, na verdade, eu vejo que você foi guerreira ainda, que você insistiu um tempo depois ainda. Bastante. Mesmo depois de demitida grávida, você continuou pensando, né? Você Voltei. já pensou em concurso, mas conta. E aí depois, como que foi essa transição mesmo assim? Você falou, não quero mais essa vida e vou focar totalmente em concurso. Primeiro que eu achava que era muito difícil, né? E às vezes eu pensava, nossa, será que eu consigo? Será que eu sou tão inteligente assim, igual o Gustavo? Só que aí eu comecei a ver os benefícios que ele tinha. A comparação é inevitável, gente. Quando você tem alguém dentro de casa, ganhando bem, com 2 férias por ano, sem medo de ser demitido, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E só para contextualizar aqui, para você que está vendo o Bitolei agora, que é o primeiro vídeo que você está vendo, nós somos casados já há muito tempo, né? A gente namora há 16 anos, a gente mora junto há 11, a gente tem um filho de 11 anos, e eu desde o começo, desde que a gente começou a namorar praticamente, só foquei em concursos. E aí a minha vida profissional inteira foi como concursado na prática. Mas você teve um trauma na área profissional privada muito grande, né? Tem um vídeo legal sobre isso, vamos deixar aqui em cima. Tem um vídeo porque... Por que eu decidi estudar para concurso também? Por causa de trauma. Então, entenda os traumas que acontecem na sua vida como algo que acontece porque tem que acontecer para você tomar uma rota diferente. Esse vídeo é muito legal, recomendo que vocês assistam, que fala um pouquinho da minha história, mas a história principal hoje é a da Natasha. Então nós vamos continuar. Muita gente vai se identificar tanto com o seu trauma quanto com o meu trauma. Sim, mas o dela foi muito mais pesado, né, gente? Demitida grávida, fala sério, né? Mas a gente procura compartilhar aqui as histórias reais para que vocês se inspirem e acreditem que é possível sim conseguir um cargo público concursado sendo uma pessoa normal. Exato, que é possível sim se você tiver disciplina, certo? E aí, quando você decidiu estudar para concurso, o que você fez na prática? Como você começou? O que todo mundo faz. Acredito que todo mundo pensa, a primeira coisa que a pessoa pensa quando ela fala vou fazer concurso preciso fazer um cursinho. Sim, né? Caminho natural, né? Ainda mais a gente que não é formada em Direito, acha que nossa, como é que eu vou entender essa matéria, já que eu não sou formado na área, né? Eu preciso de um cursinho. Enfim, o cursinho me ajudou um pouco, né, a entender algumas coisas e também a criar disciplina, hábito de estudo. Mas eu só consegui bons resultados depois que eu larguei o cursinho. Por quê?
Porque no cursinho a aula é genérica, geral. Quando eu fazia cursinho, ninguém me ensinava que eu tinha que pegar edital, ler edital, limite de edital. Eles não ensinam você a estudar, né? Não ensinam. Não, eles vão lá passando a matéria assim. Eu demorava 6 meses para bater o conteúdo de constitucional, por exemplo. E estudando sozinha, eu via constitucional em 3 horas. Então, assim, é muito desperdício de tempo, sabe? E, obviamente, comparando, né, esse tempo de estudo, 6 meses para ver constitucional pelo cursinho, com 3 horas para ver constitucional sozinha, você já imagina que eu só tive resultados positivos e aprovações depois que eu larguei essa crença limitante de que a gente tem que fazer cursinho para passar no concurso público. É exatamente o contrário. Você não precisa de cursinho para passar no concurso público. Você tem que aprender a estudar sozinho, você tem que entender o perfil da prova. E para isso, meu filho, é só sozinho. Estudar é uma coisa que ninguém vai fazer por você. Então, você pode fazer um the best cursinho aí na vida, que se você não aprender a estudar sozinho, você não vai passar. Mas isso é uma notícia boa. Por quê? Porque você vai entender que só depende de você. A aprovação só depende de você se dedicar. Sim, né, Gu? Sim, totalmente. E eu nunca fiz cursinho, né? Eu tenho uma história assim que, claro, se conecta com a história da Natasha, mas é bem diferente, porque eu nunca fiz cursinho, porque quando a Natasha decidiu estudar para concurso, eu já era concursado, né? A gente já tinha uma graninha assim que dava para pagar. Então, ela fez o mais cômodo, que é fazer cursinho. No meu caso, quando eu comecei a estudar, eu não tinha dinheiro para comprar apostila de banca. Então eu tive que me virar sozinho, né? E graças a Deus que aconteceu isso, porque eu fui obrigado a personalizar meus estudos e eu acho que por isso que eu tive resultado tão rápido. Quando a Natasha começou a estudar, eu fiquei num dilema, assim, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. E eu sentia naquele momento que se eu conversasse com ela assim, e falasse, estuda do jeito que eu estudava, eu ia botar uma pressão que naquele momento não ia dar certo, sabe? Ia dar briga de casal. E eu acho que foi a melhor coisa naquele momento, né? Eu não teria sentido, acho que ia até te atrapalhar, sabe? Por causa dessa cobrança de, o Gustavo passou, eu vou ter que passar também. Acho que algumas coisas a gente tem que aprender sozinho, sabe? Mas às vezes refletir sobre isso, ver alguém de fora falando sobre isso, pode ajudar você a encurtar esse caminho, né? Sim, exatamente. O Bitolei foi criado para isso, para a gente mostrar nossos erros e acertos, para você ter mais facilidade, para você conseguir resultado até mais rápido que a gente. E aí a Natasha começou a fazer cursinho, ficou 1 ano lá, e qual o resultado que você teve? 60%, 50 e poucos por cento, eu não saía disso. Para aprovação na OAB, beleza, né? Pode dar certo. Para concurso, esquece, tem que passar de 80 e cacetada por cento. E aí... Nota que eu só consegui depois que eu fui estudar sozinha. E aí eu percebi, depois desse período, que ela estava quase desistindo. Ela estava quase desistindo mesmo, sabe? Já estava esgotada, né, gente? 1 ano estudando e nada. E eu sei que é pesado, né? E aí eu decidi falar para ela, tudo que eu vejo você fazendo aqui, e eu não falava nada antes, falava? Não. Tipo, eu não interferia, né? Mas aí eu falei para ela, tudo que eu vejo você fazendo aqui, para mim, não faz sentido, tá? Cara, eu nunca faria isso. Eu faria isso, desse jeito. E aí eu comecei a estruturar um pouco do jeito que eu estudava, porque eu nunca tinha passado isso para ninguém mesmo. Eu estudava sozinho, consegui meus resultados lá, parabéns para mim, corta um bolinho e continuava com a minha vida. E aí eu comecei a estruturar para ela tudo, passo a passo, só que ela teve resultado muito rápido com tudo isso, né? Conta quais foram os seus resultados depois que... Não, porque depois que eu entendi que do jeito que eu tava, eu não ia passar, e eu falei, bom, vou aceitar as sugestões do Gu. O primeiro concurso que eu fiz, eu já fui classificada, né? Fiquei lá embaixo no final da classificação, mas já fui classificada, coisa que eu não tinha nem sido antes, já né? É um sinal bom, né? Você evoluiu muito. Tempo, E depois desse concurso, que foi o TRT do Paraná, eu fui aprovada no TRT 15 e no TRT de São Paulo. O TRT 15 é o cargo que hoje ela foi nomeada e, cara, sério, foi uma evolução muito grande, assim, Em pouco tempo. Em 6 meses, partir de 50% para no simulado, você estava fazendo, né? 80 e cacetada, quase 90%. Isso foi muito forte, sabe? E quando isso aconteceu, aí a gente pensou, isso daqui não pode ficar só pra gente, sabe? Deu muito certo. Vamos compartilhar. E é um método que a gente estruturou.
E aí depois disso, né, quando a gente percebeu a força disso, a gente começou o canal do Bitolei aqui, que no começo, como é que era o Bitolei? Era compartilhando a minha rotina de estudos que eu estava fazendo para ser aprovada, como que eu estudava, algumas provas que eu fazia na época. Era um diário de estudos. Exatamente, só que por vlog, né? A partir disso também, a gente começou a estruturar, sabe, essa forma de estudo. Eu criei praticamente um manualzinho. E a gente pensou em transformar isso em um livro para divulgar para vocês, para que vocês conseguissem de alguma forma também alcançar o mesmo resultado, né? Mais rápido que eu. Sim, né? Além do Bitolei aqui, né, que a gente coloca isso em pílulas, né? Não tem como a gente estruturar um livro aqui. É muito conteúdo. É muito conteúdo, né? E tem muitas coisas, uma das coisas que a gente bate sempre é na personalização dos estudos. Não é um método de estudos, assim, sabe? Tipo um passo a passo. Você vai fazer isso. É um passo a passo, mas para você personalizar seus estudos, para você encontrar a forma que você estuda. A gente escreveu esse livro, né? Eu escrevi, estruturei legalzinho, mostrei para muita gente aqui. Muita gente conseguiu aprovação só com o livro, mas a gente percebeu que para replicar tudo o que aconteceu com a Natasha, que era essa a ideia do Bitolei e da aprovação ágil, foi tentar replicar isso que aconteceu com a Natasha, essa evolução muito rápida que ela teve. A gente percebeu que tinham alguns buracos ainda, né? O pessoal tinha muita dificuldade de montar material, porque é difícil mesmo, gente. É difícil, não é simples. Na verdade, é assim... Para você ser estratégico e focar no limite do edital, leva tempo. Mas assim, na verdade, eu acho que é simples, mas não é fácil. São coisas diferentes. É simples, mas é complicado. E toma tempo. Então, mas como a Natasha, ela começou a estudar para tribunais e, eu tinha muito conteúdo já meu mesmo, material meu de estudo, né? E, claro, a sistemática de estudos que a gente tinha aqui, ela tinha muita facilidade com o material, porque ela usava o mesmo material que eu estava estudando. Mas né? Eu continuava estudando ainda quando você começou. Eu entendi o formato do material. Isso é importante. Isso é o mais importante. Mas é claro que a gente percebeu que, além de entender os fundamentos que estavam no livro, o fato dela ter acesso aos materiais fez com que ela tivesse uma evolução mais rápida. E aí, por causa disso, vocês que seguem o Bitolei aqui sabem que teve a aprovação ágil. Depois a gente começou a fazer os materiais enxutos, que são os materiais sem desperdício, que uma dor que a gente vê demais, que é o que a Natasha pegava nos cursinhos, era aquele material para cada disciplina desse tamanho, assim, ó. E genericão. Genericão e aprofundado com coisas nada a ver, tipo informativos de jurisprudência, doutrina para matérias que não pedem doutrina. E aí o resultado não vem mesmo, certo? Aí vem aquela promessa deles de você, em 2 anos você tem resultado. Também com essa quantidade de material cheio de desperdício, não vai ter, nem em 2 anos vai dar. E aí a gente percebeu que o material fazia muita diferença, começamos a fazer materiais, né? Liberando para vocês aqui, normalmente os nossos materiais que a gente faz com esses fundamentos tem 10 vezes menos o tamanho dos materiais dos PDFs mais tradicionais aí. Muita gente conseguiu resultado, a gente tem hoje... Quantos depoimentos no Instagram? Acho que uns 800. Acho que mais de 800. E assim, o nosso diferencial é que a gente monta o material como se fosse pra gente estudar. Sim, né? não tem enrolação. O cursinho ele faz assim, vou fazer assim, porque assim cai tudo, a pessoa não pode me falar que, isso aqui não... Cara, posso ser sincero? Quando eles fazem isso, normalmente eles estão tirando deles da reta. A gente põe o nosso na reta. Com certeza. Porque a gente corre um risco muito grande de, tem uma prova, o conteúdo da prova não estava no seu material. Porque a gente faz um conteúdo muito mais arriscado, é muito menor. Só que dá uma olhada nos depoimentos. Isso normalmente, nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Sempre fala assim, tudo estava no material e no planejamento. Tudo estava no material e no planejamento. Nos principais concursos, a TRF, MPU. Então, porque é muito cômodo, sabe? Eu posso pegar aqui uma Bíblia, pegar 8 livros de doutrina e falar, estuda tudo isso que vai estar na prova. Beleza, mas qual que é a estratégia disso? Nenhuma. E aí depois, né, a gente conseguiu ajudar muita gente com os materiais. E a gente percebeu que algumas pessoas ainda estavam demorando para decolar. Aí a gente pensou, a gente precisa aprimorar a aprovação ágil em alguns pontos. E a gente descobriu, conversando com muitas pessoas, muitas mesmo, que faltava um pouco mais de um contato mais próximo com a gente, né? Sim. Como a Natasha aqui, a gente ficava o tempo inteiro conversando sobre isso, eu conseguia passar algumas coisas para ela, e claro, ela evoluiu muito rápido também, a maioria das coisas ela já pegava meio que instintivamente. E assim, agora que você saiu do tribunal, Nego, você tem mais tempo para se dedicar a isso, Sim, né? E aí era esse ponto que eu queria contar, né? Eu já contei aqui, tem um vídeo do canal que eu conto que eu pedi exoneração em dezembro do ano passado,
Porque eu tive que tomar uma decisão. O Bitolei cresceu demais, a aprovação ágil cresceu demais, e ou eu continuava no serviço público e o Bitolei e a aprovação ágil Ia estagnar. iriam provavelmente morrer, porque se não crescer não tem muito sentido, a gente não consegue mais alcançar tantas pessoas, perderia o sentido. Ou eu precisava sair, eu decidi sair para poder ajudar mais pessoas, né? E é isso que a gente tem tentado fazer, aproveitando, já que a gente tinha identificado aquele buraco, hoje a gente começou a fazer mentorias no Aprovação Ágil para a galera que tem o VIP. Toda semana. Para ter um contato mais próximo, para fazer o que a gente viu que era o buraco. E além do VIP, né, ter acesso à mentoria, hoje a gente tem também Close Friends, que, claro, dá um contato muito mais próximo com a galera do VIP, né, que é algo novo. Cara, dá uma olhada nos depoimentos. Quem está no VIP percebe uma evolução muito rápida, e agora eu me sinto muito mais confortável porque a gente consegue replicar tudo o que aconteceu com a Natasha com outras tantas pessoas, com toda essa estrutura que a gente criou. E a galera do VIP é a galera que confia no nosso trabalho, né, Gu? É, a galera que mais confia, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aqui que querem muito estar no VIP, mas nesse momento não tem condições, mas a gente faz o nosso melhor do tempo inteiro aqui. Por exemplo, do material. A primeira coisa que a gente fez não foi começar a montar material. Eu criei um vídeo, eu vou deixar ele até aqui em cima, que eu mostro detalhadamente, passo a passo, um vídeo completaço para você montar o seu material para qualquer concurso. É o passo a passo que eu faço. Hoje a gente tem 2 pessoas ajudando a gente no Aprovação Ágil com material. A primeira coisa que eu falei para a pessoa que começou a montar material, eu falei: assiste a esse vídeo. Tem tudo aí. Se você entender o que está nesse vídeo, metade do caminho aqui já está feito. Você vai entender tudo. Está tudo à disposição para vocês. Vocês não têm condição de participar do VIP, cara, eu entendo isso. Está tudo bem. Mas está tudo aqui no YouTube. Você pode acompanhar também. Tá? O nosso propósito é alcançar o máximo de pessoas possível. E a gente faz todo o conteúdo aqui para vocês. Só que é claro que no VIP a gente consegue dar uma atenção especial, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa de um acompanhamento mais próximo para algumas pessoas. E claro, o nosso VIP é muito acessível, cara, muito. Com certeza. A gente passou aí por uma onda de promoções dos cursinhos, na época do auxílio emergencial de R$600 por mês, não sei o quê. Cara, o nosso, para você ter noção, comparando com o do mercado, era menos de 15%. Menos de 15% do que o cursinho estava cobrando é o acesso anual ao VIP. E eu tenho certeza que com o nosso conteúdo, com o VIP, com toda a estrutura, você vai ter resultado muito mais rápido. E claro, o conteúdo grátis continua aqui liberado para vocês. Com certeza. Fala agora assim, o que você se arrependeu nessa sua trajetória aí até a aprovação? Eu me arrependo de ficar tanto tempo estagnada, acreditando que o cursinho ia me fazer passar no concurso. Eu acho que se eu tivesse me tocado disso antes e começado a estudar sozinha antes, eu teria passado mais rápido. Mas, enfim, cada um tem o seu tempo, tudo é aprendizado, né? Os cursinhos têm um valor também, sabe? Dependendo da pessoa, às vezes a pessoa não tem confiança para estudar. Então faz muito sentido ela entrar numa sala de aula com um professor, que é uma autoridade ali, com pessoas do lado que estão buscando aquele mesmo objetivo, para a pessoa criar confiança, sabe? Só que, cara, isso daí é muito anos 80. Hoje em dia, no Instagram, você vai conhecer um monte de gente, vários perfis de pessoas, né, que já te dão esse sentimento que você não está sozinho, sabe? Dá uma olhada, olha os depoimentos. Eu gosto muito de fazer entrevista, né, com várias pessoas aqui no Aprovação Ágil, no Bitolei, para mostrar que pessoas normais conseguem resultado acima da média por causa de alguns padrões. E o padrão sempre é esse: não assistir videoaula. Não assisti videoaula. Estudou sozinho. Estudei sozinho. Fiz muitas questões. Li muito a lei seca, porque é isso que cai na prova. Inclusive, a gente tem o quadro dos bitolados aprovados, né? Eu recomendo que todo mundo assista, viu? Tá aqui, ó. Tem uma playlist nossa, bitolados aprovados. Cara, só isso daí já é uma aula do que você precisa fazer, porque se deu resultado para tantas pessoas com perfis diferentes, vale a pena você pensar nisso também. E tentar, né? Quem não tenta não sabe se vai dar certo ou não. E não caia nessa de, não, eles falaram que... demora não sei quantos anos para você conseguir uma aprovação. Cara, cada pessoa é um ser totalmente único, depende de muita coisa, cara. De muita coisa. A gente sempre fala, se pegar um moleque aí, uma menina que está estudando para medicina e que do nada fala assim, não, quero fazer concurso. O cara tem hábito de estudos, tem disciplina, já tem um conhecimento das disciplinas básicas, tem interpretação de texto. Em 3 meses ele está muito competitivo, está na frente aí de milhares de pessoas que fizeram aí 2 anos de cursinho e estão seguindo aquele plano estático, sabe? Então, não acredite nisso, acredite em você. A única coisa que você precisa acreditar é em você mesmo.
E você pode, porque se eu conseguir ter um filho pequeno, marido, casa para cuidar, trabalhando fora, você também vai conseguir, né, Gu? Sim, e aqui fica o convite para vocês, ó, nós estamos aqui no YouTube, atualmente a gente acha que tem mais de 440 vídeos aqui sobre tudo que você imaginar. Se você tem qualquer dúvida sobre concurso, entra no YouTube aqui, põe, ó, minha dúvida é sobre questões, põe questões Bitolei. Material de estudos Bitolei. Você acha um vídeo nosso. Revisão Bitolei. Você vai encontrar não só um vídeo, provavelmente você vai encontrar vários vídeos que vão te ajudar. Aproveite toda essa nossa experiência também para você ter resultados mais rápidos. Então, resumindo a dica do vídeo de hoje, você não precisa fazer cursinho para passar no concurso. Eu fiz 1 ano de cursinho e isso só atrasou a minha vida, sabe? Então, estudando sozinho você é capaz. E não ter dinheiro para pagar um cursinho hoje pode ser um bom sinal para você, né, Gu? Sim, com certeza. Inclusive porque isso vai te obrigar a personalizar seus estudos, que eu vejo que esse foi o diferencial na minha época. Quando eu comecei a estudar, não tinha condições de fazer um cursinho, que era caro na época, fui obrigado a personalizar meus estudos, graças a Deus isso aconteceu. Porque se não fosse isso, talvez eu tivesse feito aquele ritmo padrão lá e tivesse desistido. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu gostei. Se você se identificou, comente aqui. Inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram, @bitolei. E deixe suas sugestões para os próximos vídeos também, tá bom? Isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos e também lá no Instagram. Não perde o nosso Instagram, tem conteúdo todo dia para você. Um super beijo, até mais. Tchau! Tchau!